Capítulo 21. Como alguém que havia experimentado incontáveis momentos de triunfo no palco do mundo, Edmund Kirsch era sempre motivado por realizações, mas raramente sentia um contentamento completo. Porém, naquele instante, recebendo uma ovação descontrolada no pódio, permitiu-se o júbilo empolgante de saber que estava para mudar o mundo. Sentem-se, amigos. O melhor ainda está por vir. À medida que a névoa se dissipava, Edmund resistiu à ânsia de olhar para cima, onde sabia que um close de seu próprio rosto estava sendo projetado no teto e também para milhões de pessoas em todo o mundo. Este é um momento global, pensou com orgulho. Transcend frontiers, classes e credos. Olhou à esquerda para acenar em agradecimento a Ambra Vidal, que tinha trabalhado incansavelmente para montar aquele espetáculo e agora assistia num canto. Mas, para sua surpresa, Ambra não estava olhando para ele. Em vez disso, observava a plateia, e seu rosto era uma máscara de preocupação. Alguma coisa está errada, pensou Ambra. No centro do salão, um homem alto e vestido com elegância estava abrindo caminho pelo público, balançando os braços e acenando na direção dela. Aquele é Robert Langdon, percebeu, reconhecendo o professor americano que tinha aparecido no vídeo de Kirsch. Langdon estava se aproximando rapidamente, e os dois agentes da guardia que estavam com Ambra se afastaram logo da parede, posicionando-se para interceptá-lo. O que ele quer? Ambra sentiu alarme na expressão de Langdon. Ela virou na direção de Edmund, no pódio, imaginando se ele também teria notado a agitação, mas Edmund Kirsch não estava olhando para a plateia. Misteriosamente, estava olhando direto para ela. Edmund. Há alguma coisa errada. Nesse instante um estalo ensurdecedor ecoou dentro da cúpula e a cabeça de Edmund foi sacudida bruscamente para trás. Ambra olhou num horror abjeto enquanto uma cratera vermelha brotava na testa dele. Os olhos de Edmund se viraram ligeiramente para trás, mas suas mãos seguraram com firmeza o pódio enquanto todo seu corpo ficava rígido. Ele cambaleou por um instante, o rosto parecendo uma máscara de confusão. Então, como uma árvore caindo, seu corpo tombou de lado e despencou, a cabeça ensanguentada quicando na grama artificial. Antes que Ambra pudesse ao menos compreender o que tinha testemunhado, foi jogada no chão por um dos agentes da guardia. O tempo parou. Depois, pandemônio. Iluminado pela projeção reluzente do cadáver sangrento de Edmund, um maremoto de convidados partiu para os fundos do salão tentando escapar de outro disparo. À medida que o caos irrompia ao redor, Robert Langdon sentiu-se preso onde estava, paralisado pelo choque. Perto dali, seu amigo estava caído de lado, ainda virado para a plateia, com um buraco de bala na testa jorrando em vermelho. Cruelmente, o rosto sem vida de Edmund estava iluminado pela forte claridade do refletor da câmera de televisão, que estava num tripé e sem ninguém ao lado, aparentemente ainda transmitindo ao vivo para o teto da cúpula e também para o mundo. Como num sonho, Langdon sentiu-se correndo para a câmera e virando-a para cima, apontando as lentes para longe de Edmund. Em meio à confusão de convidados que fugiam, olhou para o pódio e para o amigo caído, sabendo com certeza que Edmund estava morto. Meu Deus, eu tentei alertá-lo, Edmund, mas o aviso do Winston chegou tarde demais. Não muito longe do corpo de Edmund, no chão, Langdon viu um agente da guardia agachado, protegendo Ambra Vidal. Foi rapidamente na direção dela, mas o agente reagiu por instinto, lançando-se para cima e para frente, dando 3 passos longos e jogando o corpo contra o dele. O ombro do guarda se chocou contra o externo de Langdon, expelindo todo o ar dos pulmões e provocando uma onda de dor pelo corpo enquanto ele voava para trás, caindo com força na grama artificial. Antes mesmo que pudesse respirar, mãos poderosas o viraram de bruços, torceram seu braço esquerdo às costas e comprimiram uma palma da mão que parecia de ferro em sua nuca, deixando-o totalmente imobilizado, com a bochecha esquerda espremida contra a grama. Você sabia disso antes que acontecesse, gritou o guarda. Qual é a sua participação nisso? A 20 metros dali, o agente Rafa Dias, da Guardia Real, passava atabalhoadamente pelo bando de convidados em fuga e tentava chegar ao lugar onde tinha visto o clarão de um tiro, na parede lateral. Ambra Vidal está em segurança, disse a si mesmo, tendo visto seu parceiro jogá-la no chão e cobrir o corpo dela. Além disso, Dias tinha certeza de que nada poderia ser feito pela vítima. Edmund Kirsch morreu antes de bater no chão. Misteriosamente, observou Dias, parecia que um dos convidados tinha sido avisado sobre o ataque, correndo para o pódio um instante antes do tiro. Qualquer que fosse o motivo, Dias sabia que isso poderia esperar. No momento tinha apenas uma tarefa: prender o atirador. Quando chegou ao local do clarão do tiro, encontrou um corte no tecido que isolava a cúpula. Mergulhando a mão pela abertura, rasgou o tecido violentamente até o chão e saiu para um labirinto de andaimes. À sua esquerda, vislumbrou uma figura, um homem alto vestido com uniforme militar branco, correndo para a saída de emergência no lado oposto do espaço enorme. Um instante depois o fugitivo passou pela porta e desapareceu. Dias foi atrás, se desvencilhando dos aparelhos eletrônicos do lado de fora da cúpula e finalmente alcançando a porta que dava num poço de escada de cimento. Olhou por cima do corrimão e viu o homem 2 andares abaixo, descendo a toda velocidade. Correu atrás dele, saltando de 5 em 5 degraus. Em algum lugar lá embaixo a porta de saída se abriu com um estrondo e depois se fechou de novo. Ele está saindo do prédio. Quando chegou ao térreo, Dias correu para a porta dupla de saída, com barras de tranca horizontais, e jogou todo o peso contra ela. As bandas da porta, em vez de se abrir como as do andar de cima, moveram-se apenas uns 2 centímetros e pararam, emperradas.
O corpo do agente se chocou contra uma parede de aço e ele caiu embolado, com uma dor lancinante e rompendo no ombro. Abalado, levantou-se e testou a porta de novo. Ela se abriu apenas o bastante para que ele visse o problema. Estranhamente, as maçanetas externas tinham sido amarradas com um fio de contas de metal. A confusão de Dias se aprofundou quando ele percebeu que o padrão das contas lhe era familiar, como seria para qualquer católico. Isso é um rosário. Usando toda a força, pressionou de novo o corpo dolorido contra a porta, mas o fio se recusava a se partir. Olhou outra vez pela abertura estreita, pasmo pela presença de um rosário e também por sua incapacidade de arrebentá-lo. Hola? Gritou através da porta. Hay alguien. Silencio. Por entre as bandas da porta, conseguiu ver uma parede alta de concreto e um corredor de serviço deserto. Eram poucas as chances de que alguém viesse remover o rosário enrolado. Não vendo outra opção, pegou sua pistola no coldre embaixo do blazer, engatilhou a arma e estendeu o cano através da fresta, encostando no rosário. Vou disparar uma bala contra um santo rosário. Que Dios me perdone. O crucifixo amputado balançou para cima e para baixo diante dos olhos de Dias. Ele puxou o gatilho. O tiro trovejou no patamar de cimento e a porta se abriu. O rosário se despedaçou e Dias tombou adiante, cambaleando no corredor vazio enquanto as contas quicavam no pavimento ao redor. O assassino de branco tinha ido embora. A 100 metros dali, o almirante Luiz Ávila estava sentado em silêncio no banco de trás do Renault preto que agora acelerava para longe do museu. A força têncil da fibra de Vectran em que Ávila tinha prendido as contas do rosário havia feito seu serviço, atrasando os perseguidores por tempo suficiente. E agora estou indo embora. À medida que o carro acelerava para noroeste, ao longo do sinuoso rio Nervion, e desaparecia no meio dos veículos que se moviam rapidamente na avenida Bandoibarra, o almirante finalmente se permitiu exalar. Sua missão desta noite não poderia ter sido mais fácil. Na mente começou a ouvir as notas jubilosas do hino de Oria Mendy. A letra antiquíssima fora cantada numa batalha sangrenta ali mesmo em Bilbao. Por Dios, por la patria y el rey, cantou Ávila mentalmente. Por Deus, pela pátria e pelo rei. O grito de batalha fora esquecido muito tempo atrás, mas a guerra tinha apenas começado. Capítulo 22. O Palácio Real de Madrid é o maior da Europa, além de ser uma das fusões arquitetônicas mais espantosas dos estilos clássico e barroco. Ele foi construído no local de um castelo mourisco do século IX, e sua fachada de 3 andares com colunas imponentes ocupa todos os 150 metros de largura da enorme Plaza de la Armeria, onde se situa. O interior é um espantoso labirinto de 3.418 cômodos que se espalham por quase 200 mil metros quadrados de espaço. Os salões, os quartos e os corredores são adornados com uma coleção de arte religiosa de valor inestimável, que inclui obras-primas de Velázquez, Goya e Rubens. Durante gerações, o palácio tinha sido residência privada de reis e rainhas da Espanha. Mas agora era usado principalmente para funções de Estado, enquanto a família real residia no Palácio de la Zarzuela, mais discreto e isolado, fora da cidade. Nos últimos meses, porém, o Palácio Formal de Madrid tinha se tornado o lar permanente do príncipe herdeiro Julián, o futuro rei da Espanha, de 42 anos. Ele havia se mudado a pedido de seus conselheiros, que queriam que ficasse mais visível para o país durante o período sombrio antes de sua coroação. O pai do príncipe Julián, o rei atual, estava de cama havia meses, com uma doença terminal. Enquanto as faculdades mentais do monarca iam sendo erodidas, o palácio tinha dado início à lenta passagem de poder, preparando o príncipe para ascender ao trono assim que o pai falecesse. Com uma iminente alteração na liderança, os espanhóis voltaram os olhos para o príncipe herdeiro, com uma única pergunta em mente: que tipo de governante ele será? O príncipe Julián tinha sido sempre uma criança discreta e cautelosa, tendo suportado o peso de seu futuro reinado desde pequeno. Sua mãe havia morrido de complicações da gravidez do segundo filho, e o rei, para surpresa de muitos, optara por não se casar de novo, deixando Julián como o único sucessor do trono espanhol. Como o príncipe tinha amadurecido sob a asa do pai conservador, a maioria dos espanhóis tradicionalistas acreditava que ele manteria os costumes austeros de seus reis, preservaria a dignidade da coroa espanhola de acordo com as convenções estabelecidas, celebraria os rituais e permaneceria sempre reverente à rica história da Espanha católica. Durante séculos, o legado dos reis católicos tinha servido de alicerce moral da nação. Mas, nos anos recentes, a base de fé do país parecia estar se dissolvendo e a Espanha se via presa num violento cabo de guerra entre os muito velhos e os muito novos. Agora um número crescente de liberais inundava os blogs e as mídias sociais com boatos sugerindo que, assim que pudesse emergir da sombra do pai, Julián revelaria seu eu verdadeiro. O líder ousado, progressista e secular, finalmente disposto a seguir o caminho de tantos países europeus e abolir de vez a monarquia. O pai de Julián sempre tivera um papel muito ativo como rei, deixando pouco espaço para o filho participar da política. O rei declarava abertamente que Julián deveria aproveitar a juventude e, só quando se casasse e se estabelecesse, faria sentido ele se engajar nas questões de Estado. E, assim, os primeiros 40 anos do príncipe, eternamente comentados na imprensa espanhola, tinham se resumido a uma vida de escolas particulares, cavalgadas, inaugurações, festas para arrecadação de donativos e viagens pelo mundo. Apesar de ter realizado pouca coisa notável, sem dúvida Julián era o melhor partido da Espanha. Com o passar do tempo, o belo príncipe havia namorado publicamente um número incontável de mulheres adequadas. Apesar de sua reputação de romântico incurável, ninguém jamais roubara seu coração.
Nos últimos meses, no entanto, Julian tinha sido visto várias vezes com uma mulher linda que parecia uma modelo aposentada, mas era a respeitadíssima diretora do Museu Guggenheim de Bilbao. A mídia saudou Ambra Vidal como um par perfeito para um rei moderno. Era culta, bem-sucedida e, mais importante, não vinha de uma família nobre da Espanha. Ambra Vidal era do povo. Aparentemente o príncipe concordava com essa avaliação. Depois de um namoro muito curto, ele a pediu em casamento, de um modo bastante inesperado e romântico, e Ambra aceitou. Nas semanas seguintes, a imprensa não parou de falar sobre ela, dizendo que estava se mostrando muito mais do que apenas um rosto bonito. Ambra logo se revelou uma mulher de uma independência feroz, que, apesar de futura rainha consorte da Espanha, recusava-se peremptoriamente a permitir que a Guardia Real interferisse em sua rotina diária. Também não deixava que os agentes lhe dessem proteção em situações corriqueiras, apenas em grandes eventos públicos. Quando o comandante da guardia sugeriu discretamente que ela começasse a usar roupas mais conservadoras e menos justas, Ambra fez piada disso em público, dizendo que tinha sido repreendida pelo comandante da guarda-roupia real, do guarda-roupa real. As revistas liberais estampavam seu rosto em todas as capas. Ambra, o lindo futuro da Espanha. Quando ela recusava uma entrevista, era saudada como independente. Quando dava uma entrevista, era acessível. As revistas conservadoras se concentravam no hábito de Ambra de chamar o príncipe Julian apenas pelo primeiro nome, deixando de lado o costume tradicional de se referir a ele como Dom Julian ou Sua Alteza. A segunda preocupação delas parecia muito mais séria. Nas últimas semanas, o trabalho de Ambra havia deixado quase indisponível para o príncipe, mas ela fora vista várias vezes em Bilbao, almoçando perto do museu com o ateu declarado, o tecnólogo americano Edmond Kirsch. Apesar da insistência de Ambra de que os almoços eram simplesmente reuniões de trabalho com um dos principais doadores do museu, fontes internas do palácio sugeriam que o sangue de Julian estava começando a ferver. Não que alguém pudesse culpá-lo. A verdade era que a estonteante noiva de Julian, apenas algumas semanas depois do noivado, vinha optando por passar a maior parte do tempo com outro homem. Capítulo 23. O rosto de Langdon continuava pressionado contra a grama. O peso do agente era esmagador. Estranhamente, ele não sentia nada. Suas emoções estavam dispersas e entorpecidas, camadas tortuosas de tristeza, medo e ultraje. Uma das mentes mais brilhantes do mundo, um amigo querido, fora executado publicamente do modo mais brutal. Foi morto apenas alguns segundos antes de revelar a maior descoberta de sua vida. Langdon percebeu que a trágica perda de uma vida humana era acompanhada por uma segunda perda, científica. Agora talvez o mundo jamais conheça o que Edmond descobriu. Sentiu uma raiva súbita, seguida por uma determinação férrea. Vou fazer todo o possível para descobrir quem é o responsável por isso. Vou honrar seu legado, Edmond, e encontrar um modo de compartilhar sua descoberta com o mundo. Você sabia, disse asperamente a voz do guarda, perto de seu ouvido. Estava indo para o pódio como se esperasse que alguma coisa acontecesse. Eu fui avisado, conseguiu dizer Langdon, praticamente incapaz de respirar. Foi avisado por quem? Langdon sentiu seu fone torcido e fora do lugar na bochecha. O fone que estou usando é um guia automático. O computador de Edmond Kirsch me avisou. Ele encontrou uma anomalia na lista de convidados, um almirante reformado da Marinha Espanhola. Agora a cabeça do guarda estava suficientemente perto do ouvido de Langdon para que ele escutasse o fone do rádio do sujeito. A voz na transmissão estava sem fôlego e ansiosa. E ainda que o espanhol de Langdon fosse precário, ele ouviu o suficiente para decifrar a má notícia. El asesino ha huido. O assassino tinha escapado. Salida bloqueada. Uma saída tinha sido bloqueada. Uniforme militar blanco. Quando as palavras uniforme militar foram ditas, o guarda em cima de Langdon diminuiu a pressão. Uniform naval? Perguntou ele ao parceiro. Blanco. Como de almirante? A resposta foi afirmativa. Um uniforme da marinha, percebeu Langdon. Winston estava certo. Não se mexa, disse o guarda. Langdon não tinha intenção de se mexer. O oficial em cima dele tinha uns 100 quilos de puro músculo e já havia mostrado que levava seu trabalho tremendamente a sério. Inmediatamente. Gritou o guarda pelo rádio, continuando com um pedido urgente de apoio das autoridades locais e bloqueios de estradas em volta do museu. Policía local, bloqueos de carretera. De onde estava, na grama, Langdon podia ver Ambra Vidal ainda no chão perto da parede. Ela tentou se levantar, mas vacilou, caindo de 4. Alguém a ajude. Mas o guarda estava gritando para o outro lado da cúpula, parecendo não se dirigir a ninguém em especial. Luces. E cobertura de móvel. Preciso de luzes e serviço de celular. Langdon levantou a mão e ajeitou o transdutor no rosto. Winston, você está aí? O guarda se virou, olhando Langdon de modo estranho. Estou. A voz de Winston saiu chapada. Winston, Edmond levou um tiro. Precisamos das luzes de volta imediatamente. E do desbloqueio do serviço de celulares. Você pode controlar isso? Ou contatar alguém que possa. Segundos depois, as luzes da cúpula aumentaram abruptamente de intensidade, dissolvendo a ilusão mágica de uma campina enluarada e clareando uma vastidão deserta de grama artificial com cobertores abandonados. O guarda ficou estupefato com o aparente poder de Langdon. Depois de um momento, ele se abaixou e puxou o professor para que ficasse de pé.
Os dois se encararam sob a luz forte. O agente era alto, de estatura equivalente à de Langdon, com cabeça raspada e corpo musculoso que forçava as costuras do blazer azul. O rosto era claro, com feições tranquilas destacando os olhos penetrantes que, no momento, estavam focalizados no professor como lasers. O senhor apareceu no vídeo desta noite. O senhor é Robert Langdon. Sim. Edmond Kirsch foi meu aluno e era meu amigo. Sou o agente Fonseca, da Guardia Real, anunciou o homem no inglês perfeito. Diga como soube sobre o uniforme da Marinha. Langdon se virou para o corpo de Edmond imóvel na grama ao lado do pódio. Ambra Vidal se ajoelhou ao lado dele junto com 2 seguranças do museu e um paramédico, que já havia abandonado os esforços para ressuscitá-lo. Ela cobriu o cadáver gentilmente com um cobertor. Sem dúvida, Edmond estava morto. Langdon sentiu náuseas, incapaz de afastar o olhar do amigo assassinado. Não podemos ajudá-lo, disse o guarda bruscamente. Diga como ficou sabendo. Langdon voltou a olhar para o guarda, cujo tom não deixava espaço para dúvidas. Era uma ordem. Rapidamente ele contou o que Winston lhe dissera. O programa de guias notou que um dos fones tinha sido abandonado e, quando um guia humano encontrou o aparelho numa lata de lixo, eles foram verificar qual convidado receberá aquele fone e ficaram alarmados ao descobrir que tinha sido uma inclusão de última hora. Impossível. Os olhos do guarda se estreitaram. A lista de convidados foi fechada ontem. Verificamos os antecedentes de todo mundo. Não os desse homem, disse Winston no fone de Langdon. Fiquei preocupado e investiguei o nome dele. Descobri que é um almirante reformado da Marinha Espanhola, dispensado por alcoolismo e estresse pós-traumático devido a um ataque terrorista em Sevilha há 5 anos. Langdon repassou a informação para o guarda. O atentado à bomba na catedral. O sujeito pareceu incrédulo. Além disso, disse Winston a Langdon, descobri que o oficial não tem qualquer ligação com o Sr. Kirsch, o que me preocupou, por isso contatei a segurança do museu para acionar os alarmes. Mas, sem ter mais informações conclusivas, eles concordaram que não deveríamos arruinar o evento de Edmond, especialmente enquanto estava sendo transmitido ao vivo para o mundo. Sabendo quanto Edmond trabalhou no programa desta noite, a lógica deles fez sentido para mim. Resolvi contatar você de imediato, Robert, esperando que conseguisse identificar o homem, de modo que eu pudesse mandar uma equipe de segurança até ele sem fazer alarde. Eu deveria ter tomado uma atitude mais firme. Fracassei com Edmond. Langdon achou um tanto irritante que a máquina de Edmond parecesse sentir culpa. Olhou para o corpo coberto do amigo e viu Ambra Vidal se aproximando. Fonseca a ignorou, ainda concentrado em Langdon. O computador lhe deu o nome do oficial em questão? Langdon Asensio. É o almirante Luiz Ávila. Quando ele falou o nome, Ambra parou e encarou Langdon com uma expressão de horror absoluto. Fonseca notou a reação e foi imediatamente na direção dela. Senhorita Vidal? Já ouviu este nome? Ambra pareceu incapaz de responder. Baixou o olhar para o chão, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Senhorita Vidal, repetiu Fonseca, já ouviu falar do almirante Luiz Ávila. A expressão chocada de Ambra deixou poucas dúvidas de que ela conhecia o assassino. Depois de um momento atonita, ela piscou 2 vezes e seus olhos escuros começaram a ficar mais límpidos, como se estivesse emergindo de um transe. Não, nunca ouvi o nome, sussurrou, olhando para Langdon e depois para seu segurança. Só fiquei, chocada ao saber que o assassino era um oficial da Marinha Espanhola. Ela está mentindo, sentiu Langdon, intrigado com o motivo para Ambra tentar disfarçar a reação. Eu vi. Ela reconheceu o nome do sujeito. Quem estava encarregado da lista de convidados? Perguntou Fonseca, dando mais um passo na direção de Ambra. Quem acrescentou o nome desse homem? Agora os lábios de Ambra estavam tremendo. Eu não faço ideia. As perguntas do guarda foram interrompidas por uma súbita cacofonia de telefones tocando e emitindo bips por toda a cúpula. Aparentemente Winston tinha arranjado um modo de restaurar o serviço de celulares, e um dos que tocavam estava no bolso do blazer de Fonseca. O agente da guardia pegou o aparelho e, vendo o identificador de chamadas, respirou fundo e atendeu. Ambra Vidal está a salvo, anunciou. Langdon virou para a mulher perturbada. Ela estava olhando para ele. Quando os dois se encararam, continuaram assim por um longo momento. Então Langdon escutou a voz de Winston se materializar em seu fone. Professor, sussurrou Winston, Ambra Vidal sabe muito bem como Luiz Ávila entrou na lista de convidados. Ela mesma colocou o nome dele. Langdon precisou de um momento para assimilar a informação. A própria Ambra Vidal colocou o assassino na lista de convidados, e agora está mentindo sobre isso? Antes que Langdon pudesse processar essa informação, Fonseca entregou seu celular a Ambra. Don Julián quiere hablar con usted, diz o agente. Ambra pareceu se encolher para longe do telefone. Diga que estou bem, respondeu ela. Ligo para ele daqui a pouco. A expressão do guarda foi de incredulidade absoluta. Ele cobriu o telefone e sussurrou para Ambra. Sua Alteza Dom Julián, eu príncipe, a pedido, não me importa se ele é o príncipe, disparou ela de volta. Se ele vai ser meu marido, terá de aprender a me dar espaço quando eu preciso. Acabei de testemunhar um assassinato e preciso de 1 minuto para pensar. Diga que ligo daqui a pouco. Fonseca encarou-a, os olhos relampejando com uma emoção à beira do desprezo. Depois se virou e saiu para continuar a ligação em particular.
Para Langdon, o diálogo bizarro tinha solucionado um pequeno mistério. Ambra Vidal é noiva do príncipe Julián da Espanha. Essa notícia explicava o tratamento de celebridade que ela estava recebendo e também a presença da Guardia Real, ainda que certamente não explicasse a recusa em atender ao telefonema do noivo. O príncipe deve estar morrendo de preocupação se viu isso pela TV. Quase instantaneamente ficou pasmo com uma segunda revelação, mais sombria. Ah, meu Deus! Ambra Vidal é ligada ao Palácio Real de Madrid. A coincidência inesperada lhe provocou um arrepio enquanto ele se lembrava da mensagem ameaçadora do bispo Valdespino no telefone de Edmond. Capítulo 24. A 200 metros do Palácio Real, dentro da Catedral de Almudena, o bispo Valdespino tinha parado de respirar por um momento. Ainda usava as vestes cerimoniais e estava sentado diante do laptop em seu escritório, fascinado pelas imagens transmitidas de Bilbao. Isso vai ter uma cobertura maciça. Pelo visto, a mídia global já estava enlouquecendo. Os principais noticiários enfileiravam autoridades em ciência e religião para especular sobre a apresentação de Edmond Kirsch, ao mesmo tempo que levantavam hipóteses sobre quem teria assassinado o futurólogo e por quê. A mídia parecia concordar que, ao que tudo indicava, existia alguém empenhado em garantir que a descoberta de Kirsch jamais visse a luz do dia. Depois de um longo momento de reflexão, Valdespino pegou o celular e deu um telefonema. O rabino Covas atendeu ao primeiro toque. Taravel. A voz do religioso era quase um berro. Eu estava assistindo pela televisão. Precisamos ir às autoridades agora mesmo e contar o que sabemos. Rabino, respondeu Valdespino em tom contido, concordo que essa é uma reviravolta horrível. Mas, antes de agirmos, precisamos pensar. Não há o que pensar. Disparu Coves. Sem dúvida, quem está por trás disso não vai hesitar diante de nada para enterrar a descoberta de Kirsch. São carniceiros. Estou convencido de que também mataram Syed. Devem saber quem somos e em seguida virão atrás de nós. Você e eu temos a obrigação moral de ir às autoridades e revelar o que Kirsch nos contou. Obrigação moral? Está parecendo que você quer tornar a informação pública para que ninguém tenha motivo para silenciar você ou a mim pessoalmente. Com certeza a nossa segurança é uma consideração, argumentou o rabino. Mas também temos uma obrigação moral para com o mundo. Sei que essa descoberta vai questionar algumas crenças religiosas fundamentais, mas se há uma coisa que aprendi em toda a minha longa vida é que a fé sempre sobrevive, mesmo diante de grandes dificuldades. Ainda que as revelações de Kirsch venham a público, acredito que a fé vai sobreviver a isso também. Entendi, amigo, disse o bispo, mantendo o tom o mais tranquilo possível. Dá para ouvir a decisão em sua voz e respeito seu pensamento. Quero que saiba que estou aberto à discussão e até mesmo a mudar minha opinião. No entanto, quero lhe pedir um favor. Se vamos revelar essa descoberta ao mundo, façamos isso juntos. À luz do dia. Com honra. Não em desespero, logo depois desse assassinato horrível. Vamos planejar, ensaiar e abordar a notícia de um modo adequado. Covas não disse nada, mas Valdespino podia ouvir o velho respirando. Rabino, continuou o bispo, no momento a questão mais premente é nossa segurança pessoal. Estamos lidando com matadores e se você ficar visível demais, procurando as autoridades ou indo a uma emissora de televisão, por exemplo, a coisa pode terminar de modo violento. Temo em particular por você. Eu tenho proteção dentro do complexo do palácio, mas você está sozinho em Budapeste. Sem dúvida, a descoberta de Kirsch é uma questão de vida ou morte. Por favor, deixe que eu consiga proteção para você, Ieda. Covas ficou em silêncio por um momento. De Madrid? Como você poderia, tenho à disposição os recursos de segurança da família real. Fique dentro de casa com as portas fechadas. Vou requisitar que 2 agentes da Guardia Real peguem você e o tragam para Madrid, onde sua proteção estará garantida no complexo do palácio e onde poderemos nos sentar cara a cara e discutir o melhor modo de seguir em frente. Mas, se eu for para Madrid, disse o rabino, hesitando, e nós não conseguirmos chegar a um acordo sobre a melhor maneira de lidar com essa questão? Nós vamos chegar. Sei que sou antiquado, mas também sou realista, como você. Juntos vamos descobrir o melhor caminho. Tenho fé nisso. Obrigado, respondeu Covas. Pela sua palavra, vou a Madrid. Bom. Enquanto isso, tranque as portas e não fale com ninguém. Prepare uma mala e eu ligo com os detalhes assim que os tiver. Valdespino fez uma pausa. E tenha fé. Vou vê-lo muito em breve. Valdespino desligou com um sentimento de pavor no coração. Suspeitava que, para continuar controlando Covas, precisaria de algo mais do que um pedido de racionalidade e prudência. Covas está entrando em pânico, como Syed. Os dois não conseguem ver o quadro geral. Valdespino fechou o laptop, enfiou embaixo do braço e foi andando pelo santuário escuro. Ainda usando as vestes cerimoniais, saiu da catedral para o ar frio da noite e atravessou a praça em direção à reluzente fachada branca do Palácio Real. Acima da entrada principal, podia ver o brasão espanhol, um escudo flanqueado pelas colunas de Hércules com o antigo lema Plus Ultra, que significa mais além. Alguns acreditavam que a expressão se referia à busca espanhola de expandir o império durante sua era de ouro, séculos antes. Outros afirmavam que refletia a antiga crença do país de que existia uma vida no céu, para além desta. De qualquer modo, Valdespino sentia que o lema era menos relevante a cada dia.
Enquanto olhava a bandeira espanhola tremulando acima do palácio, deu um suspiro triste, com os pensamentos voltados para o rei doente. Vou sentir falta quando ele se for. Eu devo tanto a ele. Durante os últimos meses o bispo vinha fazendo visitas diárias ao amigo querido, de cama no palácio de La Zarzuela, nos arredores da cidade. Havia alguns dias o rei tinha chamado Valdespino e o receberá em seu leito com uma expressão preocupada nos olhos. Antônio, sussurrou o rei, sinto que o noivado do meu filho foi apressado. Uma descrição mais exata seria insano, pensou o bispo. 2 meses antes, quando o príncipe confiara a Valdespino que pretendia pedir Ambra Vidal em casamento depois de conhecê-la por um tempo muito curto, o bispo implorou que ele fosse mais prudente. Julián argumentou que estava apaixonado e que seu pai merecia ver o único filho casado. Além disso, falou, se ele e Ambra quisessem ter filhos, a idade dela exigia que não esperassem demais. Valdespino sorriu calmamente para o rei. Sim, concordo. O pedido de Dom Julián nos pegou a todos de surpresa. Mas ele só queria deixar o senhor feliz. O dever dele é para com o país, disse o rei enfaticamente, não para com seu pai. E ainda que a senhorita Vidal seja adorável, ela é uma desconhecida para nós, é uma pessoa de fora. Eu questiono os motivos que a levaram a aceitar o pedido de Dom Julián. Foi rápido demais, e uma mulher de honra deveria tê-lo rejeitado. O senhor está certo, respondeu Valdespino. Se bem que, em defesa de Ambra, Dom Julián lhe deixou pouca escolha. O rei pegou gentilmente a mão ossuda do bispo. Meu amigo, não sei para onde o tempo foi. Você e eu ficamos velhos. Quero lhe agradecer. Você me aconselhou com sabedoria no correr dos anos, quando perdi minha esposa, durante as mudanças no nosso país, e eu me beneficiei tremendamente da força de sua convicção. Nossa amizade é uma honra que vou guardar para sempre como um tesouro. O rei deu um sorriso débil. Antônio, sei que você fez sacrifícios para ficar comigo. Roma, para começo de conversa. Valdespino deu de ombros. Tornar-me cardeal não me levaria para mais perto de Deus. Meu lugar sempre foi aqui, com o Senhor. Sua lealdade tem sido uma bênção. E nunca vou esquecer a compaixão que o Senhor demonstrou para comigo durante todos esses anos. O rei fechou os olhos, apertando a mão do bispo com força. Antônio, estou preocupado. Logo meu filho vai se ver ao leme de um navio enorme, um navio que ele não está preparado para pilotar. Por favor, oriente-o. Seja sua estrela guia. Ponha sua mão firme sobre a dele, no timão, especialmente em mares revoltos. Acima de tudo, quando ele perder o prumo, imploro que o ajude a encontrar o caminho de volta a tudo o que é puro. Amém, sussurrou o bispo. Dou-lhe minha palavra. Agora, no ar frio da noite, Valdespino atravessou a praça e levantou os olhos para o céu. Majestade, por favor, saiba que estou fazendo tudo o que posso para cumprir com seus últimos desejos. Sentia consolo em saber que o rei estava fraco demais para assistir à televisão. Se ele tivesse visto a transmissão de Bilbao esta noite, teria morrido no ato, ao testemunhar a que ponto chegará o seu amado país. À direita de Valdespino, atrás do portão de ferro, por toda a Cale de Bailém, furgões da mídia tinham se reunido e estavam estendendo suas antenas de satélite. Abutres, pensou Valdespino, com o ar da noite açoitando a batina. Capítulo 25. Haverá tempo para ficar de luto, disse Langdon a si mesmo, batalhando contra a emoção intensa. Agora é hora de ação. Já havia solicitado que Winston examinasse as imagens de segurança do museu em busca de qualquer informação que pudesse ajudar a prender o atirador. Depois tinha acrescentado baixinho um pedido para que procurasse alguma conexão entre o bispo Valdespino e Ávila. Agora o agente Fonseca estava retornando, ainda falando ao telefone. Sí, disse a ele. Claro. Inmediatamente. Fonseca desligou o telefone e voltou a atenção para Ambra, parada ali perto, atonita. Senhorita Vidal, vamos sair, anunciou, enfático. Dom Julián exigiu que a levemos agora mesmo para o Palácio Real, onde estará em segurança. O corpo de Ambra se retesou visivelmente. Não vou abandonar Edmond assim. Ela indicou o cadáver caído sob o cobertor. As autoridades locais vão cuidar disso, respondeu Fonseca. E os peritos estão a caminho. O senhor Kirsch vai ser tratado com respeito e grande cuidado. Agora precisamos ir, tememos que a senhorita esteja correndo perigo. Certamente não estou correndo perigo, disse Ambra, indo na direção dele. Um assassino teve a oportunidade perfeita de atirar em mim e não fez isso. Ele estava atrás do Edmond. Senhorita Vidal. As veias no pescoço de Fonseca pulsaram. O príncipe quer a senhorita em Madrid. Ele está preocupado com sua segurança. Não, contra-atacou ela. Ele está preocupado com as consequências políticas. Fonseca soltou o ar lentamente e baixou a voz. Senhorita Vidal, o que aconteceu esta noite foi um golpe terrível para a Espanha. Além disso, foi um golpe terrível para o príncipe. A senhorita ser a anfitriã do evento desta noite foi uma decisão infeliz. A voz de Winston falou de repente na cabeça de Langdon. Professor? A equipe de segurança do museu andou examinando as imagens das câmeras externas do prédio. Parece que encontraram alguma coisa. Langdon prestou atenção e depois balançou a mão para Fonseca, interrompendo o agente que repreendia a Ambra. Senhor, o computador disse que as câmeras da cobertura do museu conseguiram uma foto parcial do carro usado na fuga. Fonseca por isso surpreso.
Langdon repassou a informação enquanto Winston falava. Um sedã preto saiu pelo beco de serviço. As placas não estavam legíveis daquele ângulo. Havia um adesivo incomum no para-brisa. Que adesivo? Perguntou Fonseca. Podemos alertar as autoridades locais para procurá-lo. Não reconheci o adesivo, respondeu Winston na cabeça de Langdon, mas comparei a forma dele com todos os símbolos conhecidos no mundo e obtive uma única semelhança. Langdon ficou pasmo com a rapidez com que Winston pudera fazer tudo isso acontecer. A semelhança que encontrei, disse Winston, foi com o antigo símbolo alquímico, amalgamação. Como assim? Langdon tinha esperado que fosse o logotipo de algum estacionamento ou de uma organização política. O adesivo do carro mostra o símbolo da amalgamação? Fonseca ficou olhando para ele, obviamente sem entender. Deve haver algum engano, Winston, disse Langdon. Por que alguém usaria o símbolo de um processo alquímico? Não sei, respondeu Winston. Foi a única semelhança que encontrei. E estou identificando uma correspondência de 99%. A memória fotográfica de Langdon conjurou o símbolo alquímico da amalgamação. Winston, descreva exatamente o que você viu no para-brisa do carro. O computador respondeu no mesmo instante. O símbolo consiste numa linha vertical atravessada por 3 linhas transversais. No topo da linha vertical, há um arco virado para cima. Exatamente. Langdon franziu a testa. Esse arco tem algum remate? Sim. Linhas horizontais curtas em cima de cada braço. Certo, então é a amalgamação. Langdon pensou por um momento. Winston, você pode nos mandar a foto da câmera de segurança? Claro. Mande para o meu telefone, exigiu Fonseca. Langdon deu a Winston o número do agente e, um instante depois, o aparelho de Fonseca soltou um bip. Todos se reuniram em volta e olharam a foto granulada em preto e branco. A imagem feita do alto mostrava um sedã preto num beco deserto. De fato, no canto esquerdo inferior do para-brisa, Langdon pôde ver um adesivo com o símbolo exato que Winston tinha descrito. Amalgamação. Que bizarro. Intrigado, Langdon estendeu a mão e usou as pontas dos dedos para ampliar a imagem na tela do celular de Fonseca. Inclinando-se, examinou a imagem mais detalhadamente. Logo viu o problema. Não é amalgamação, anunciou. Ainda que a descrição da imagem feita por Winston fosse muito próxima, não era exata. E em simbologia, a distinção entre próximo e exato era o que diferenciava uma suástica nazista de um símbolo budista de prosperidade. É por isso que a mente humana às vezes é melhor do que um computador. Não é um adesivo, declarou Langdon. São 2 adesivos diferentes um tanto sobrepostos. O de baixo é um crucifixo especial chamado de cruz papal. Atualmente ele é muito popular. Com a eleição do pontífice mais liberal da história do Vaticano, milhares de pessoas em todo o mundo estavam demonstrando apoio às novas políticas do Papa usando a cruz tripla, mesmo na cidade de Langdon, Cambridge, em Massachusetts. O símbolo em forma de U em cima, explicou Langdon, é um adesivo totalmente separado. Agora vejo que o senhor está certo, afirmou Winston. Vou encontrar o número de telefone da empresa. De novo Langdon ficou surpreso com a velocidade de Winston. Ele já identificou o logotipo da empresa. Excelente, disse Langdon. Se ligarmos, eles podem rastrear o carro. Fonseca pareceu perplexo. Rastrear o carro. Como? O carro usado na fuga foi contratado, explicou Langdon, apontando para o U estilizado no para-brisa. É um Uber. Capítulo 26. Pela expressão de incredulidade nos olhos arregalados de Fonseca, Langdon não soube o que mais surpreendeu o agente. A descrição rápida do adesivo no para-brisa ou a estranha escolha que o almirante Ávila tinha feito para seu carro de fuga. Ele chamou um Uber, pensou Langdon, imaginando se era uma ideia brilhante ou incrivelmente míope. O serviço ubíquo de motoristas sob demanda do Uber havia dominado o mundo nos últimos anos. Por meio de um smartphone, qualquer pessoa que precisasse de uma corrida poderia se conectar instantaneamente com um crescente exército de motoristas que ganhavam um dinheiro extra usando seus carros particulares como táxis improvisados. Legalizado apenas recentemente na Espanha, o Uber exigia que os motoristas colocassem o logotipo U no para-brisa. Pelo jeito, esse motorista do Uber também era fã do novo Papa. Agente Fonseca, disse Langdon. Winston disse que tomou a liberdade de mandar a imagem do carro de fuga para as autoridades locais distribuírem nos bloqueios de rua. Fonseca ficou boquiaberto e Langdon sentiu que aquele agente muito bem treinado não gostava de brincar de gincana, muito menos de ficar para trás. Fonseca parecia não saber se deveria agradecer a Winston ou dizer para ele cuidar da própria vida. E agora ele está ligando para o número de emergência do Uber. Não. Ordenou Fonseca. Dê o número que eu mesmo ligo. É mais provável que o Uber ajude um oficial da Guardia Real do que um computador. Langdon precisou admitir que Fonseca provavelmente estava certo. Além disso, parecia muito melhor que a guardia ajudasse na caçada do que desperdiçasse sua capacidade levando Ambra para Madrid. Depois de pegar o número com Winston, Fonseca ligou e Langdon se sentiu confiante de que pegaria um assassino em questão de minutos. Localizar veículos estava no cerne dos negócios do Uber. Qualquer cliente com smartphone podia acessar o local preciso de cada motorista do Uber em todos os cantos da Terra. Fonseca só precisaria pedir que a empresa encontrasse o motorista que tinha acabado de pegar um passageiro atrás do Museu Guggenheim. Hostia. Preguejo Fonseca. Automatizada. Ele digitou com força um número no teclado.
Depois de passar pelo menu de opções, agora estava esperando. Professor, assim que eu conseguir falar com o Uber e pedir que encontrem o carro, vou entregar esse assunto às autoridades locais de modo que o agente Dias e eu possamos transportar o senhor e a senhorita Vidal para Madrid. Reagiu Langdon. Espantado. Não posso acompanhar vocês. Pode e vai, declarou Fonseca. Assim como seu brinquedinho de computador, acrescentou apontando para o fone de Langdon. Sinto muito, retrucou Langdon, endurecendo o tom. De jeito nenhum posso acompanhá-los a Madrid. Isso é estranho. Achei que o senhor era professor em Harvard. Langdon olhou para ele, sem entender aonde queria chegar. E sou. Bom, disse Fonseca rispidamente. Então presumo que seja inteligente o bastante para saber que não tem escolha. Com isso, o agente saiu pisando firme, de volta ao telefonema. Langdon observou-o se afastar. Que diabo é isso? Professor? Ambra tinha chegado muito perto dele e sussurrou. O senhor precisa me ouvir. É muito importante. Ele ficou surpreso ao ver que a expressão de Ambra era de profundo medo. O choque mudo parecia ter passado, e o tom de voz dela era desesperado, mas claro. Professor, Edmond demonstrou um respeito enorme pelo senhor ao incluí-lo na apresentação. Por esse motivo vou confiar no senhor. Preciso lhe dizer uma coisa. Langdon a encarou em dúvida. O assassinato de Edmond foi minha culpa, murmurou ela, com os olhos de um castanho profundo se enchendo de lágrimas. Como assim? Ambra olhou nervosa para Fonseca, que não teria como ouvi-los àquela distância. A lista de convidados, disse ela, retornando a Langdon. O acréscimo de última hora. O nome que foi incluído, sim, Luiz Ávila. Fui eu que acrescentei o nome, confessou ela com a voz embargada. Fui eu. Winston estava certo, pensou Langdon atônito. Eu sou o motivo pelo qual Edmond foi assassinado. Agora ela estava à beira das lágrimas. Eu deixei o assassino entrar neste prédio. Espere um minuto, disse Langdon, pondo a mão no ombro trêmulo de Ambra. Explique melhor. Por que a senhorita acrescentou o nome dele? Ambra lançou um olhar ansioso para Fonseca, ainda ao telefone a uns 20 metros de distância. Professor, eu recebi um pedido de última hora de uma pessoa em quem confio profundamente. Ele pediu que eu acrescentasse o nome do almirante Ávila à lista de convidados, como um favor pessoal. O pedido chegou apenas alguns minutos antes de as portas se abrirem, por isso o incluí sem pensar. Quero dizer, ele era um oficial da Marinha, um almirante. Como eu iria saber? Ela olhou de novo para o corpo de Edmond e cobriu a boca com a mão elegante. E agora, Ambra, sussurrou Langdon, quem pediu para você acrescentar o nome de Ávila? Ambra engoliu em seco. Foi o meu noivo, o príncipe herdeiro da Espanha. Don Julian. Langdon a encarou incrédulo, tentando processar as palavras. A diretora do Guggenheim tinha acabado de dizer que o príncipe herdeiro da Espanha havia ajudado a orquestrar o assassinato de Edmond Kirsch. É impossível. Tenho certeza de que o palácio jamais esperaria que eu ficasse sabendo da identidade do assassino, disse ela. Mas agora que sei, estou me sentindo em perigo. Langdon pôs a mão no ombro dela. Aqui você está em perfeita segurança. Não, sussurrou ela com intensidade. Aqui estão acontecendo coisas que o senhor não entende. Nós dois precisamos sair. Agora. Não podemos fugir. Nunca iremos, por favor, escute. Eu sei como ajudar Edmond. Como assim? Langdon sentiu que ela ainda estava em choque. Edmond não pode ser ajudado. Pode sim, insistiu ela, com o tom lúcido. Mas primeiro precisamos entrar na casa dele em Barcelona. O que a senhorita está falando? Por favor, escute com atenção. Eu sei o que Edmond gostaria que nós fizéssemos. Nos 15 segundos seguintes, Ambra Vidal falou baixinho com Langdon. Enquanto ouvia, ele sentiu os batimentos cardíacos acelerando. Meu Deus, pensou. Ela está certa. Isso muda tudo. Quando terminou, Ambra o encarou, desafiadora. Agora está vendo por que precisamos ir? Langdon aqueceu, sem hesitar. Winston, disse ele ao fone. Ouviu o que Ambra acaba de me dizer? Ouvi, professor. Você já sabia disso? Não. Langdon avaliou com muito cuidado as palavras seguintes. Winston, não sei se os computadores podem sentir lealdade a seus criadores, mas, se você puder, este é o seu momento da verdade. Sua ajuda seria muito bem-vinda. Capítulo 27. Enquanto ia na direção do pódio, Langdon ficou de olho em Fonseca, ainda concentrado no telefonema para o Uber. Viu Ambra se deslocar de modo casual para o centro da cúpula, também falando ao telefone, ou pelo menos fingindo que falava, exatamente como Langdon tinha sugerido. Diga a Fonseca que você decidiu ligar para o príncipe Julian. Quando chegou ao pódio, Langdon virou o olhar com relutância para o corpo caído no chão. Edmond. Gentilmente puxou o cobertor que Ambra havia posto sobre ele. Os olhos antes brilhantes de Edmond eram fendas sem vida sob um buraco vermelho na testa. Langdon estremeceu diante da imagem medonha, com o coração martelando de tristeza e raiva. Por um instante ainda podia ver o jovem estudante com cabelos de esfregão que havia entrado em sua aula cheio de esperança e talento, e tinha realizado tanta coisa em tão pouco tempo. De modo horrendo, alguém assassinara esse ser humano espantosamente dotado, quase com certeza com o objetivo de enterrar sua descoberta para sempre.
E a não ser que eu tome uma atitude ousada, pensou Langdon, o maior feito do meu aluno jamais verá a luz do dia. Posicionando-se de modo que o pódio bloqueasse parcialmente a linha de visão de Fonseca, ajoelhou-se ao lado do corpo de Edmond, fechou os olhos, cruzou as mãos e assumiu uma reverente postura de oração. A ironia de rezar por um ateu quase fez com que Langdon sorrisse. Edmond, sei que você, mais do que qualquer um, não quer ninguém rezando por sua alma. Não se preocupe, amigo, na verdade não estou aqui para isso. Enquanto se ajoelhava junto de Edmond, Langdon lutou contra um medo crescente. Eu lhe garanti que o bispo era inofensivo. Se por acaso Valdespino estiver envolvido nisso. Langdon afastou o pensamento. Assim que teve certeza de que Fonseca o vira rezando, inclinou-se discretamente e enfiou a mão dentro da jaqueta de couro de Edmond, tirando seu grande telefone turquesa. Olhou brevemente na direção de Fonseca, ainda ao telefone e agora aparentando menos interesse em Langdon do que em Ambra, que parecia concentrada em seu próprio telefonema e ia se afastando cada vez mais. Langdon voltou a olhar para o telefone de Edmond e respirou fundo para se acalmar. Mais uma coisa a fazer. Com cuidado, abaixou-se e levantou a mão direita de Edmond. Ela já estava fria. Levou o telefone até ela e apertou com cuidado o indicador de Edmond contra o disco de reconhecimento de digital. O telefone soltou um clique e se destravou. Langdon percorreu rapidamente o menu de configuração e desabilitou a proteção por senha. Permanentemente desbloqueado. Em seguida enfiou o telefone no bolso do paletó e cobriu de novo o corpo de Edmond com o cobertor. Sirenes uivavam à distância, enquanto Ambra permanecia sozinha no centro do auditório deserto com o celular encostado no ouvido, fingindo se concentrar numa conversa, o tempo todo consciente dos olhos de Fonseca voltados para ela. Depressa, Robert. Um minuto antes, o professor americano tinha partido para a ação depois de Ambra lhe contar uma conversa recente que tivera com Edmond Kirsch. 2 noites antes, ela estava trabalhando com Edmond naquele mesmo salão. Já era tarde e os dois cuidavam dos últimos detalhes da apresentação quando ele parou para tomar o terceiro suco de espinafre da noite. Ambra notou como ele parecia exausto. Devo dizer, Edmond, que não sei bem se essa dieta vegana está funcionando. Você está pálido e magro demais. Magro demais? Ele riu. Olhe quem está falando. Eu não estou magra demais. Está no limite. Ele piscou de modo brincalhão diante da expressão indignada de Ambra. Quanto a estar pálido, fala sério. Sou um geek que fica o dia inteiro sentado à luz de uma tela de LCD. Bom, daqui a 2 dias você vai falar para o mundo inteiro, e um pouquinho de cor iria lhe fazer bem. Saia ao ar livre amanhã ou invente uma tela de computador que sirva ao mesmo tempo para bronzear. Não é má ideia, disse ele, parecendo impressionado. Você deveria patentear isso. Ele riu e depois voltou a atenção para o problema imediato. Então a ordem dos acontecimentos na noite de sábado está clara? Ambra assentiu, olhando o roteiro. Eu recebo as pessoas na antessala. Em seguida entramos todos neste auditório para seu vídeo de introdução, depois do qual você vai aparecer magicamente ali no pódio. Ela apontou para a frente do salão. E em seguida, no pódio, você faz seu anúncio. Perfeito, com um pequeno acréscimo. Edmond riu. Quando eu falar no pódio, será mais um intervalo, uma chance de dar as boas-vindas pessoalmente aos convidados, deixar todo mundo esticar as pernas e prepará-los um pouco mais antes de começar a segunda metade do evento. A apresentação multimídia que explica minha descoberta. Então o anúncio propriamente dito é pré-gravado? Como a introduco? É. Eu o terminei há alguns dias. Nossa cultura é visual. As apresentações multimídia são sempre mais interessantes do que um mero cientista falando no pódio. Você não é exatamente um mero cientista, mas concordo. Mal posso esperar para ver. Ambra sabia que, por questões de segurança, a apresentação de Edmond estava armazenada em seus servidores particulares, confiáveis, que ficavam fora dali. Tudo seria transmitido por streaming para o sistema de projeção do museu a partir de um local remoto. Quando estivermos prontos para a segunda parte, perguntou ela, quem vai ativar a apresentação, você ou eu? Eu mesmo faço. Ele pegou seu telefone. Com isto, Edmond levantou o smartphone enorme com sua capa turquesa com desenho de Gaudí. Tudo faz parte do show. Eu simplesmente acesso meu servidor remoto usando uma conexão criptografada. Edmond apertou alguns botões e o telefone, no viva voz, tocou uma vez e se conectou. Uma voz feminina, computadorizada, atendeu. Boa noite, Edmond. Estou esperando sua senha. Edmond sorriu. Então, com o mundo todo assistindo, eu apenas digito a senha no telefone e minha descoberta é transmitida imediatamente aqui para nosso teatro. E, ao mesmo tempo, para todo o planeta. Parece dramático, disse Ambra, impressionada. A não ser, claro, que você esqueça a senha. Seria embaraçoso mesmo. Imagino que você tenha anotado a senha. Blasfêmia. Reagiu Edmond. Rindo. Os cientistas da computação nunca anotam senhas. Mas não se preocupe. A minha tem apenas 47 caracteres. Tenho certeza de que não vou esquecer. Os olhos de Ambra se arregalaram. 47. Edmond, você nem consegue se lembrar do PIN de 4 números do seu cartão de segurança do museu. Como vai memorizar 47 caracteres aleatórios? Edmond riu de novo do alarme de Ambra. Não preciso. Eles não são aleatórios. Ele baixou a voz.
Na verdade, a senha é meu verso predileto. Ambra sentiu-se confusa. Você usou o verso de um poema como senha. Por que não? O verso tem exatamente 47 letras. Bom, isso não parece muito seguro. Não? Você acha que pode adivinhar meu verso predileto? Eu nem tinha ideia de que você gostava de poesia. Exato. Mesmo se alguém descobrisse que minha senha era um verso de um poema e mesmo se acertasse o verso exato, entre milhões de possibilidades, ainda precisaria adivinhar o número muito longo que eu uso para me conectar com meu servidor seguro. O número que você ligou usando a discagem rápida do seu telefone. É, um telefone que tem seu próprio PIN de acesso e nunca sai do bolso do meu peito. Ambra levantou as mãos, com um sorriso brincalhão. Certo, você é que é o chefe. Por sinal, quem é seu poeta predileto? Bela tentativa, disse ele, balançando o dedo. Vai ter de esperar até sábado. O verso que escolhi é perfeito. Ele riu. Tem a ver com o futuro, com uma profecia, e fico feliz em dizer que ela já está se realizando. Agora, enquanto seus pensamentos voltavam ao presente, Ambra olhou para o corpo de Edmond e percebeu, em pânico, que não podia mais ver Langdon. Onde ele está? Mais alarmante, viu o segundo oficial da guardia, o agente Dias, entrando de novo na cúpula pelo rasgo no tecido. Dias examinou o local e começou a ir diretamente para Ambra. Ele nunca vai me deixar sair daqui. De repente, Langdon estava ao lado dela. Pôs a mão gentilmente em sua cintura e começou a guiá-la para longe, indo rápido para outra extremidade da cúpula, a passagem por onde todo mundo havia entrado. Senhorita Vidal, gritou Diaz. Aonde vocês vão? Já vamos voltar, respondeu Langdon, levando-a rapidamente pela vastidão deserta, indo em linha reta para o fundo da sala e o túnel de saída. Senhor Langdon. Era a voz do agente Fonseca, gritando atrás deles. O senhor está proibido de sair desta sala. Ambra sentiu a mão de Langdon apertando suas costas com mais intensidade. Winston, sussurrou Langdon ao fone. Agora. Um instante depois toda a cúpula escureceu. Capítulo 28. O agente Fonseca e seu parceiro Dias correram pela cúpula escurecida, iluminando o caminho com as lanternas dos celulares e mergulhando no túnel por onde Langdon e Ambra tinham acabado de desaparecer. Na metade do túnel, Fonseca encontrou o telefone de Ambra caído no carpete. Essa visão o deixou perplexo. Ambra jogou fora o telefone? A Guardia Real, com a permissão de Ambra, usava um aplicativo muito simples para saber sua localização o tempo todo. Só poderia haver uma explicação para ela ter deixado o telefone para trás. Queria escapar da proteção deles. Essa ideia deixou Fonseca extremamente preocupado, se bem que nem de longe tão nervoso quanto a perspectiva de ter que informar ao seu chefe que a futura rainha consorte da Espanha estava desaparecida. O comandante da guardia era obsessivo e implacável quando se tratava de proteger os interesses do príncipe. Esta noite o próprio comandante havia passado o serviço a Fonseca. Sua diretriz não podia ser mais simples: mantenha Ambra Vidal em segurança e fora de encrenca o tempo todo. Não posso mantê-la em segurança se não souber onde ela está. Os dois agentes foram rapidamente até o fim do túnel e chegaram à antessala escura, que agora parecia uma convenção de fantasmas, um monte de rostos pálidos e chocados, iluminados pelas telas dos celulares enquanto se comunicavam com o mundo lá fora, contando o que tinham acabado de testemunhar. Várias pessoas gritavam: acendam as luzes. O telefone de Fonseca tocou e ele atendeu. Agente Fonseca, aqui é da segurança do museu, disse uma jovem em espanhol com a voz tensa. Sabemos que vocês estão sem luz aí em cima. Parece que foi um problema de computador. Teremos a energia de volta num instante. As câmeras de segurança interna ainda estão funcionando? Perguntou Fonseca, sabendo que todas elas eram equipadas com visão noturna. Estão, sim. Fonseca examinou a sala escura. Ambra Vidal acabou de entrar na antessala do lado de fora do teatro principal. Você consegue ver para onde ela foi? Um momento, por favor. Fonseca esperou com o coração martelando de frustração. Tinha acabado de receber a notícia de que o Uber estava com dificuldade para rastrear o carro usado pelo assassino em fuga. Será que mais alguma coisa pode dar errado esta noite? Infelizmente, essa era a primeira vez que trabalhava na segurança de Ambra Vidal. Como oficial de alta patente, Fonseca só era designado para acompanhar o próprio príncipe Julián. No entanto, de manhã, seu chefe o havia chamado e dissera: esta noite a senhorita Vidal vai ser anfitriã de um evento contra a vontade do príncipe Julián. Você vai acompanhá-la e garantir que esteja em segurança. Fonseca jamais imaginaria que a apresentação acabaria sendo um ataque explícito contra a religião, culminando num assassinato público. Ainda tentava digerir a recusa raivosa de Ambra em atender ao telefonema preocupado do príncipe. Tudo aquilo parecia inconcebível. No entanto, o comportamento bizarro dela só vinha aumentando. Ao que parecia, Ambra Vidal estava tentando despistar sua equipe de segurança para poder fugir com um professor americano. Se o príncipe Julián ficar sabendo disso, agente Fonseca, a voz da mulher da segurança retornou. Podemos ver que a senhorita Vidal e um acompanhante saíram da antessala. Seguiram pela passarela e acabaram de entrar na galeria onde está a exposição Celas, de Louise Bourgeois. Saia pela porta e vire à direita. É a segunda galeria à sua direita. Obrigado. Continue rastreando-os. Fonseca e Dias correram pela antessala e saíram na passarela.
Lá embaixo podiam ver bandos de convidados andando rapidamente pelo saguão em direção às saídas. À direita, exatamente como a segurança havia informado, Fonseca viu a abertura de uma grande galeria. A placa da exposição dizia, celas. A galeria era ampla e abrigava um conjunto de estranhas áreas cercadas, parecidas com jaulas, cada uma contendo uma escultura branca e amorfa. Senhorita Vidal. Gritou Fonseca. Senhor Langdon. Não recebendo resposta, os dois agentes começaram a procurar. Várias salas atrás dos agentes da guardia, do lado de fora do auditório em cúpula, Langdon e Ambra estavam passando por um labirinto de andaimes, indo em silêncio em direção a uma placa de saída, mal iluminada, à distância. Suas ações nos últimos minutos tinham sido um borrão, com Langdon e Winston colaborando para enganar os agentes. Seguindo a indicação de Langdon, Winston havia apagado as luzes e mergulhado a cúpula na escuridão. O professor tinha feito uma imagem mental da distância entre a posição em que se encontravam e o túnel de saída, com uma estimativa quase perfeita. Na boca do túnel, Ambra jogou seu telefone na passagem escura. Depois, em vez de entrar na passagem, eles deram meia volta, permanecendo dentro da cúpula, e voltaram ao longo da parede interna, correndo as mãos pelo tecido até encontrarem o rasgo por onde o agente da guardia havia saído em perseguição ao assassino de Edmond. Depois de passar pela abertura na parede de tecido, os dois foram até a parede externa da sala e seguiram na direção de uma placa iluminada que indicava uma escada de emergência. Langdon se lembrou com espanto da rapidez com que Winston tinha tomado a decisão de ajudá-los. Se o anúncio de Edmond pode ser acessado com uma senha, dissera Winston, devemos encontrá-la e usá-la imediatamente. Minha diretriz original era ajudar Edmond de todos os modos possíveis para tornar o anúncio desta noite um sucesso. Obviamente fracassei nisso e farei qualquer coisa para ajudar a reparar esse erro. Langdon já ia agradecer, mas Winston continuou sem respirar. As palavras saíam dele num ritmo que não era humano, como uma gravação passando em velocidade acelerada. Se eu pudesse acessar a apresentação de Edmond, disse Winston, faria isso imediatamente, mas, como o senhor ouviu, ela está armazenada num servidor seguro, fora daqui. Parece que tudo de que precisamos para divulgar a descoberta dele ao mundo é seu telefone especial e a senha. Já examinei todos os textos publicados em busca de um verso de 47 letras e, infelizmente, as possibilidades chegam a centenas de milhares ou mais, considerando o transbordamento de um verso no outro. Além disso, como geralmente as interfaces de Edmond bloqueiam os usuários depois de algumas tentativas fracassadas de digitar a senha, um ataque com força bruta será impossível. Com isso resta apenas uma opção: devemos descobrir a senha de outro modo. Concordo com a senhorita Vidal, vocês devem ir imediatamente à casa de Edmond em Barcelona. Parece lógico que, se ele tinha um verso predileto, deveria possuir um livro contendo poema, e talvez até tenha marcado de algum modo seu verso preferido. Portanto, calculo uma probabilidade muito alta de que Edmond gostaria que vocês fossem a Barcelona, encontrassem a senha e a usassem para divulgar o anúncio, como foi planejado. Além disso, agora constatei que o telefonema de último minuto requisitando a inclusão do almirante Ávila na lista de convidados se originou mesmo no Palácio Real de Madrid, como declarou a senhorita Vidal. Por esse motivo, decidi que não podemos confiar nos agentes da Guardia Real e vou arranjar um modo de despistá-los e facilitar a fuga de vocês. Incrivelmente, parecia que Winston tinha encontrado um modo de fazer isso. Langdon e Ambra haviam chegado à saída de emergência, onde Langdon abriu a porta sem fazer barulho, fez com que ela passasse e a fechou de novo. Bom, disse a voz de Winston, materializando-se na cabeça de Langdon. Vocês estão na escada. E os agentes da guardia? Longe. No momento estou falando pelo telefone com eles, fingindo que sou um agente de segurança do museu e mandando-os para uma galeria na outra ponta do prédio. Incrível, pensou Langdon, balançando a cabeça positivamente para tranquilizar Ambra. Tudo bem. Desçam a escada até o térreo e saiam do museu, disse Winston. Além disso, saibam que, assim que vocês deixarem o prédio, o fone não vai ter mais conexão comigo. Maldecao. Isso não havia ocorrido a Langdon. Winston, disse ele apressadamente, você sabe que Edmond compartilhou a descoberta com alguns líderes religiosos na semana passada? Sei que isso parece improvável, respondeu Winston. Mas, como a introdução desta noite certamente sugeriu, o trabalho de Edmond pode ter um impacto profundo sobre as religiões, de modo que talvez ele quisesse discutir essas descobertas com líderes desse campo. Pode ser. Um deles era o bispo Valdespino, de Madrid. Interessante. Vejo numerosas referências na internet dizendo que ele é um conselheiro muito íntimo do rei da Espanha. E mais uma coisa. Você sabia que Edmond recebeu uma mensagem de voz ameaçadora vinda de Valdespino depois do encontro entre eles? Não. Deve ter sido feita por uma linha privada. Edmond me mostrou a gravação. Valdespino insistiu que ele cancelasse a apresentação e alertou que os clérigos consultados estavam avaliando uma medida preventiva para, de algum modo, minar a força de Edmond antes que ele fizesse o anúncio publicamente. Langdon diminuiu o passo enquanto descia a escada, permitindo que Ambra fosse à frente. E baixou a voz. Você encontrou alguma conexão entre Valdespino e o almirante Ávila? Winston fez uma pausa de alguns segundos. Não encontrei nenhuma conexão direta, mas isso não significa que não exista. Só quer dizer que não é documentada. Os dois se aproximavam do térreo. Professor, se me permite, disse Winston.
Considerando os acontecimentos desta noite, a lógica sugere que forças poderosas estão decididas a enterrar a descoberta de Edmond. Tendo em mente que ele citou o Senhor durante a apresentação como a pessoa cujas ideias ajudaram a inspirar sua descoberta, é possível que os inimigos de Edmond o considerem uma ponta solta perigosa. Langdon jamais havia pensado nessa possibilidade e teve uma súbita sensação de perigo quando chegou ao térreo. Ambra já estava lá e tinha aberto a porta de metal. Quando saírem, disse Winston, vocês vão estar num beco. Virem à esquerda rodeando o prédio e sigam até o rio. Dali vou facilitar seu transporte até o local do qual falamos. Bill SC346, pensou Langdon, tendo pedido que Winston os levasse até lá. O lugar onde Edmond e eu deveríamos nos encontrar depois do evento. Finalmente Langdon havia decifrado o código, percebendo que Bill SC346 não era nenhum clube secreto de ciência. Era uma coisa muito mais corriqueira. Mesmo assim esperava que fosse a chave para sua saída de Bilbao. Se conseguirmos chegar lá sem sermos detectados, pensou, sabendo que logo haveria bloqueios de rua em toda parte. Precisamos nos mover rapidamente. Quando Langdon e Ambra passaram pela porta e saíram no ar frio da noite, Langdon ficou intrigado ao ver o que pareciam contas de rosário espalhadas pelo chão. Nem teve tempo de se perguntar por quê. Winston ainda estava falando. Assim que chegarem ao rio, vão à passarela embaixo da ponte La Salve e esperem até. Subitamente o fone preso à cabeça de Langdon fez um ruído ensurdecedor de estática. Winston, Gritu Langdon. Esperem até. O quê? Mas Winston estava fora de contato, e a porta de metal tinha acabado de bater atrás deles. Capítulo 29. Quilômetros ao sul, nos arredores de Bilbao, um sedã do Uber ia a toda velocidade para o sul pela autoestrada AP68 em direção a Madrid. No banco de trás, o almirante Ávila havia tirado o paletó branco e o cap da marinha, desfrutando de um sentimento de liberdade enquanto se recostava e refletia sobre a simplicidade da fuga. Como o regente prometeu. Quase imediatamente depois de entrar no carro, Ávila havia sacado a pistola e a pressionado contra a cabeça do motorista trêmulo. Seguindo sua ordem, o homem jogou o smartphone pela janela, cortando a única conexão do veículo com a sede do Uber. Então Ávila examinou a carteira do chofer, memorizando seu endereço e o nome da mulher e dos 2 filhos dele. Faça o que eu mandar, disse Ávila, ou sua família vai morrer. Os nós dos dedos do homem ficaram brancos no volante e Ávila soube que tinha um motorista solícito por toda a noite. Agora estou invisível, pensou enquanto carros da polícia corriam na direção oposta com as sirenes uivando. Enquanto o veículo seguia rapidamente para o sul, Ávila se acomodou para a longa viagem, saboreando os resquícios da excitação causada pela adrenalina. Servi bem a causa, pensou. Olhou a tatuagem na palma da mão, percebendo que havia sido uma precaução desnecessária. Pelo menos por enquanto. Confiando que o aterrorizado motorista do Uber obedeceria às ordens, Ávila baixou a pistola. Enquanto o carro partia para Madrid, olhou de novo os 2 adesivos no para-brisa. Quais são as chances disso? Pensou. O primeiro adesivo era de esperar, o logotipo do Uber. Mas o segundo só podia ter sido um sinal vindo do alto. A cruz papal. Hoje em dia esse símbolo estava em toda parte. Católicos ao redor da Europa mostravam solidariedade ao novo Papa, elogiando a liberalização e a modernização da Igreja. Ironicamente, a descoberta de Ávila de que o motorista era devoto do Papa liberal tinha transformado a experiência de apontar uma arma para o sujeito em algo quase prazeroso. O almirante estava pasmo ao ver como as massas preguiçosas adoravam esse novo pontífice que permitia que os seguidores de Cristo escolhessem num buffet de leis de Deus quais regras eram palatáveis e quais não eram. Quase da noite para o dia, dentro do Vaticano, questões como controle de natalidade, casamento gay, ordenação de mulheres e outras causas liberais tinham ido parar na mesa para ser discutidas. 2000 anos de tradição pareciam evaporar num piscar de olhos. Felizmente ainda existem aqueles que lutam pelos costumes antigos. Ávila escutou trechos do hino de Oria Mendy tocando na sua cabeça. E eu me sinto honrado em servi-los. Capítulo 30. A força de segurança mais antiga e mais elitizada da Espanha, a Guardia Real, tem uma tradição feroz que data dos tempos medievais. Os agentes da Guardia consideram seu dever diante de Deus garantir a segurança da família real, proteger as propriedades reais e defender a honra real. O comandante Diego Garza, supervisor dos quase 2.000 membros da Guardia, era um homem de 60 anos, pequeno e magro, de pele morena, olhos minúsculos e cabelo preto e ralo penteado para trás sobre um crânio pintalgado. Suas feições de roedor e a estatura diminuta tornavam Garza quase invisível numa multidão, o que ajudava a camuflar sua enorme influência dentro dos muros do palácio. Muito tempo antes Garza havia aprendido que o verdadeiro poder não derivava da força física, e sim da influência política. O comando das tropas da Guardia Real certamente lhe garantia influência, mas era sua presciente sabedoria política que o estabelecera como encarregado do palácio numa enorme variedade de questões, tanto pessoais quanto profissionais. Fiel guardador de segredos, Garza jamais havia traído a confiança de ninguém. Sua reputação de firme discrição, junto com a capacidade espantosa de resolver problemas delicados, o tornará indispensável para o rei. Mas agora Garza e outros no palácio encaravam um futuro incerto enquanto o idoso soberano vivia seus últimos dias no palácio de La Zarzuela.
Durante mais de 4 décadas, o rei tinha governado um país turbulento enquanto estabelecia uma monarquia parlamentar depois de 36 anos da ditadura sangrenta do ultraconservador general Francisco Franco. Desde a morte de Franco, em 1975, o rei tinha tentado trabalhar de mãos dadas com o governo para cimentar o processo democrático da Espanha, levando o país lentamente de volta para a esquerda. Para os jovens as mudanças eram lentas demais. Para os tradicionalistas idosos as mudanças eram blasfemas. Muitos membros da elite da Espanha ainda defendiam ferozmente a doutrina conservadora de Franco, especialmente sua visão do catolicismo como uma religião de Estado e sustentação moral da nação. Porém, um número cada vez maior de jovens espanhóis se opunha com firmeza a esse ponto de vista, condenando audaciosamente a hipocrisia da religião organizada e fazendo campanha por uma separação maior entre igreja e Estado. Agora, com o príncipe de meia-idade a ponto de ascender ao trono, ninguém tinha certeza da direção para onde o novo rei tenderia. Durante décadas, o príncipe Julián tinha feito um serviço admirável realizando seus insossos deveres cerimoniais, deixando por conta do pai as questões políticas e jamais evidenciando suas crenças pessoais. Ainda que a maioria dos comentaristas suspeitasse de que ele era muito mais liberal do que o pai, realmente era impossível ter certeza. Mas esta noite o véu seria retirado. À luz dos acontecimentos chocantes em Bilbao e da impossibilidade de o rei falar publicamente devido aos problemas de saúde, o príncipe não teria escolha a não ser abordar os perturbadores acontecimentos da noite. Várias altas autoridades do governo, inclusive o primeiro-ministro, já haviam condenado o assassinato, evitando com astúcia fazer mais comentários até que o Palácio Real se pronunciasse, com isso depositando toda a confusão no colo do príncipe Julián. Garza não ficou surpreso. O envolvimento da futura rainha, Ambra Vidal, transformava a situação em uma granada política na qual ninguém sentia vontade de pôr a mão. O príncipe Julián será testado esta noite, pensou, subindo rapidamente a grande escadaria em direção aos aposentos reais do palácio. Ele vai precisar de orientação. E, com o pai incapacitado, essa orientação terá de ser dada por mim. O comandante caminhou por toda a extensão do corredor da residência e finalmente chegou à porta do príncipe. Respirou fundo e bateu. Estranho, pensou ao não obter resposta. Sei que ele está aqui. Segundo o agente Fonseca, em Bilbao, o príncipe Julián tinha acabado de telefonar do apartamento e estava tentando falar com Ambra Vidal para garantir que ela estava em segurança. E, graças aos céus, ela estava. Garza bateu de novo, sentindo uma preocupação crescente ao não obter resposta. Rapidamente destrancou a porta. Don Julián, gritu entrando. O apartamento estava escuro, a não ser pela luz tremeluzente da televisão na sala. Hola? Garza entrou e encontrou o príncipe de pé, sozinho no escuro, uma silhueta imóvel virada para a janela. Ainda estava impecavelmente vestido, com o terno bem cortado que usará nas reuniões daquela tarde. Olhando em silêncio, Garza ficou inquieto diante do aparente estado de transe de seu príncipe. Parece que esta crise o deixou atônito. O comandante pigarreou, revelando sua presença. Quando o príncipe finalmente falou, fez isso sem virar as costas para a janela. Quando liguei para Ambra, disse ele, ela se recusou a falar comigo. A voz de Julián parecia mais perplexa do que magoada. Garza não sabia direito como responder. Dados os acontecimentos da noite, parecia incompreensível que Julián estivesse pensando em seu relacionamento com Ambra, um noivado que vinha se mostrando tenso desde o início mal concebido. Imagino que a senhorita Vidal ainda esteja em choque, sugeriu Garza, baixinho. O agente Fonseca vai entregá-la ao senhor mais tarde, ainda esta noite. Então os dois poderão conversar. E deixe-me acrescentar como me sinto aliviado ao saber que ela está em segurança. O príncipe Julián balançou a cabeça, distraído. O atirador está sendo rastreado, disse Garza, tentando mudar de assunto. Fonseca me garantiu que logo estarão com o terrorista sob custódia. Ele usou a palavra terrorista intencionalmente, com esperança de tirar o príncipe do atordoamento. Mas ele só assentiu inexpressivo outra vez. O primeiro-ministro condenou o assassinato, continuou Garza, mas o governo espera que o senhor faça algum pronunciamento, considerando o envolvimento de Ambra. Ele fez uma pausa. Sei que a situação é incômoda, dado o seu noivado, mas eu sugeriria que o senhor simplesmente dissesse que uma das coisas que mais admira em sua noiva é a independência. E que, mesmo sabendo que ela não compartilha das ideias políticas de Edmond Kirsch, aplaude o fato de ela cumprir com seus compromissos como diretora do museu. Eu posso escrever alguma coisa, se o senhor quiser. Deveríamos fazer uma declaração a tempo de ser transmitida nos noticiários da manhã. O olhar de Julián não se afastou da janela. Eu gostaria de ouvir a opinião do bispo Valdespino sobre qualquer declaração que fizermos. Garza trincou o maxilar e engoliu a desaprovação. A Espanha pós-Franco era um estado aconfessional, ou seja, não tinha mais uma religião de estado, e a igreja não deveria se envolver em questões políticas. Mas a amizade íntima de Valdespino com o rei sempre havia garantido ao bispo uma influência incomum nas questões cotidianas do palácio. Infelizmente a política linha dura e o fanatismo religioso de Valdespino deixavam pouco espaço para a diplomacia e o tato exigidos para abordar a crise daquela noite. Precisamos de nuance e sutileza, não de dogma e fogos de artifício. Garza havia descoberto muito tempo atrás que a aparência devota de Valdespino escondia uma verdade muito simples. O bispo sempre servia aos próprios interesses antes dos interesses de Deus.
Até recentemente isso era algo que Garza podia ignorar, mas, agora, com o equilíbrio do poder se alterando, a visão do bispo se juntando a Julian era motivo para uma preocupação significativa. Valdespino já é próximo demais do príncipe. Garza sabia que Julian sempre havia considerado o bispo alguém da família, mais como um tio com quem podia contar do que uma autoridade religiosa. Como confidente mais íntimo do rei, Valdespino receberá a tarefa de supervisionar o desenvolvimento moral do jovem Julian e tinha feito isso com dedicação e fervor, selecionando todos os tutores do príncipe, apresentando as doutrinas da fé e até aconselhando-o em questões do coração. Agora, anos mais tarde, mesmo quando Julian e Valdespino não concordavam em tudo, o elo entre os dois continuava profundo. Dom Julian, disse Garza em tom calmo, estou convencido de que a situação desta noite é algo que o senhor e eu deveríamos abordar sozinhos. É mesmo? Questionou a voz de um homem na escuridão atrás dele. Garza virou, pasmo ao ver um fantasma de batina sentado nas sombras. Valdespino. Devo dizer, comandante, sibilou Valdespino, que achei que o senhor, mais do que qualquer pessoa, perceberia quanto vocês precisam de mim esta noite. Esta é uma situação política, declarou Garza com firmeza, e não religiosa. Valdespino Zambu. O fato de o senhor ser capaz de fazer uma declaração dessas me diz que superestimei grosseiramente sua perspicácia política. Se quer minha opinião, só existe uma reação adequada para esta crise. Devemos garantir à nação que o futuro rei da Espanha, o príncipe Julian, é um homem muito religioso, católico devoto. Concordo, e incluiremos uma menção à fé de Dom Julian em qualquer declaração que ele fizer. E quando o príncipe Julian aparecer diante da imprensa, precisará de mim ao lado, com a mão em seu ombro, um símbolo poderoso da força de sua ligação com a igreja. Essa imagem fará mais para tranquilizar a nação do que qualquer palavra que o senhor puder escrever. Garza se ericou. O mundo acaba de testemunhar um assassinato brutal em solo espanhol, declarou Valdespino. Em tempos de violência, nada consola mais do que a mão de Deus.